Fala, Esminiguide aí, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Tamo longe, mas tamo junto. John tá voltando aqui com vocês e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo Soluções, beleza? Bem, hoje vamos falar de concentração comum. Mas o que é a concentração comum? A concentração comum, ela está mais presente no nosso dia a dia do que você pensa. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de água mineral, nessa garrafa tem algumas informações lá atrás. Ela vai dizer a quantidade de sódio, de potássio, de bicarbonato. E neste sentido, a gente está medindo, na realidade, a concentração comum. John, mas qual é o conceito de concentração comum? O que ela está falando? Bem, a concentração comum, ela indica a quantidade de soluto. Lembra na nossa aula passada? Falamos o que é soluto, né? É o que vai ser, no caso, dissolvido. Em massa, indica a quantidade de soluto em massa a cada volume de solução. Então vai indicar a quantidade de soluto em massa a cada volume de solução. Nesse sentido, a gente tem uma formulazinha para isso, né? Ora, se eu quero informar a quantidade em massa a cada volume de solução, então eu vou pegar a massa e vou dividir pelo volume. Então, a concentração comum tem como fórmula massa do soluto dividido pelo volume de solução. John, qual é a unidade de medida? Vamos lá. Esse M é o quê? Massa. Ok, a massa ela pode ser expressa em gramas, em quilos, em microgramas, em miligramas. A gente vai colocar, no caso, em gramas. Gramas a cada, que é o dividido, o volume, no caso, em litros. Lembrando que ele também pode ser expresso em mililitros ou em metros cúbicos. Na maioria massacradora dos vestibulares, concentração comum, ela sempre vai ser expressa em gramas por litro. Então, por exemplo, se eu pegar uma garrafa de água mineral e lá atrás, no rótulo dela, vai estar escrito assim, sódio, 20 miligramas a cada litro. Quer dizer que se eu tomar 1 litro daquela água mineral, eu terei ingerido 20 miligramas de sódio. Vamos fazer um exemplo bem prático. Imagine que você tem um becker, copo ou uma garrafa qualquer, onde você adicionou, nesse sentido, 20 gramas de cloreto de sódio em 500 ml de água. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa concentração, gramas por litro. Primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse ml para litro. 1 litro são 1000 ml. Então, para transformar de ml para litro, basta você dividir por 1000. Se pegarmos 500 e dividirmos por 1000, dá 0,5 litros. Ou uma outra saída que você pode ter é contar 3 casinhas para a esquerda. Então, se nós tivermos, no caso, 500 ml, se contarmos 3 casinhas, 1, 2, 3, teremos, no caso, 0,5 ou 0,5 litros. Então, nós já temos o nosso volume. O nosso volume é, no caso, 0,5 litros. E qual é a minha massa? 20 gramas. Lembrando, na aula passada, 20 gramas de cloreto de sódio, no caso, é o nosso soluto. 500 ml de água, o nosso solvente. Vamos calcular, então, aqui. Vai ficar 20 dividido por 0,5. Ok. Se a gente pegar 20 e dividir por 0,5, dá 40. 40 é o que, John? Gramas por litro. Significa dizer que na nossa solução, a cada litro dela, temos 40 gramas de soluto. Valeu, Esminiguido? Então, até o nosso próximo conjunto. Vamos lá! Bem, Esminiguido, vamos dar então continuidade à nossa aula. E vamos falar agora de uma unidade de concentração chamada título. O título, ele indica a quantidade de soluto a cada 100 partes de solução. Ele geralmente vem em forma de porcentagem e pode ser expresso em título em massa ou título em volume. Vou te dar um exemplo bem claro. Você vai até a farmácia e vai comprar uma pomada de xilocaína cujo princípio ativo tem 5%. O que isso quer dizer? A cada 100 gramas daquela pomada, 5 gramas são de xilocaína. 5%. Álcool em gel. Vou comprar um álcool em gel 70% em massa ou 70% em NPM. E NPM vai indicar a porcentagem que tem em massa de etanol dentro daquela solução. Então, o álcool 70 e NPM quer dizer que a cada 100 gramas, aquele álcool, nós temos 70 gramas de etanol.
A cada 100 gramas daquela solução, você vai ter 70 gramas de etanol e os outros 30% de outros componentes. Agora, se for título em volume, aí ele já vai ser expresso em graus de saque, GL. Quando você fala 70% graus de saque, você está me dizendo que a cada 100 ml você tem, nesse sentido, 70% de etanol. Ou seja, a cada 100 ml de solução, 70 ml são de etanol e os outros 30 ml são de outros componentes. João, como é que eu faço então para poder calcular esse título em massa? Tem uma formulazinha para isso. Particularmente eu prefiro a regra de 3, nós vamos fazer daqui a pouco algumas questões. Então, o título em massa, como é que a gente calcula a porcentagem na matemática? Montante dividido pelo total. Então você vai pegar a massa do soluto dividido pela massa total. Quem é a massa total? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então o título em massa é a massa do soluto dividido pela massa da solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Para transformar em porcentagem, multiplica-se por 100. Título em volume. Você vai pegar o volume do soluto e vai dividir pelo volume total. Só um cuidado. Geralmente esse volume da solução ele já vem na questão. Porque se a gente somar o volume do soluto com o volume do solvente, não dá o volume da solução. Se eu pegar 40 gramas de álcool e misturar com 40 gramas de água, dá 80 gramas. Mas se eu pegar 40 ml de álcool e misturar com 40 ml de água, não dá 80 ml por conta das forças intermoleculares. Beleza? Então, só para fixar, quando eu falo 70% em massa, eu estou dizendo para você que a cada 100 gramas eu tenho 70 gramas de soluto. E se eu falar 70% em volume, graus de Lussac, a cada 100 ml de solução, eu tenho 70 ml de soluto. Valeu? Bem, amigo, então vamos fazer um exemplo básico aqui de título, tá? Bem, 20 gramas de etanol foram dissolvidos em 80 gramas de água. Qual o título em massa dessa solução? Ele quer saber qual é a porcentagem de soluto que temos na solução. Então eu vou pegar aqui no caso, aplicar a fórmula. O título em porcentagem é a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Nesse sentido, o título em porcentagem ele vai ser a massa do soluto, 20 gramas de etanol, que é o nosso soluto, dividido pela massa da solução, que é o soluto mais o solvente. 20 gramas de etanol, que é o soluto, mais 80 gramas de água, que é o solvente. Como a gente quer em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Nesse sentido, o nosso título em massa será o título em porcentagem, vai ser 20 sobre 100 vezes 100. A gente pode cortar essas unidades de medida e aí o nosso título vai sair em porcentagem. Isso significa dizer que nós temos 20% de soluto na solução. Ou seja, a cada 100 gramas de solução, eu terei nesse sentido 20 gramas de soluto. E aí você pode fazer uma regra de 3 ou uma analogia. Ora, se em 100 gramas de solução eu tenho 20 gramas de soluto, em 500 gramas de solução eu terei quantas gramas de soluto? No caso, 100 gramas de soluto. Beleza? Beijo, pessoal. Até a nossa próxima aula. Estamos longe, mas estamos juntos. Valeu!